Olá! A gente está vivendo um momento histórico, né? A reforma tributária está basicamente redesenhando o mapa fiscal do Brasil. E para quem é da área de auditoria, isso significa um desafio gigantesco e imediato. Como é que se garante a conformidade de uma empresa num sistema que está mudando bem debaixo dos nossos pés? Essa perspectiva que a gente vai analisar agora. A pergunta que não quer calar, o centro de toda essa discussão para os profissionais é exatamente essa. Como navegar com segurança num terreno que está, ao mesmo tempo, sendo demolido e construído? É um quebra-cabeça e tanto, e que precisa ser resolvido. Então, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa entender a peça principal, o coração do problema, o desafio duplo que os auditores e as auditoras estão enfrentando nesse exato momento aqui no Brasil. Imagina só a situação. É preciso ser um especialista absoluto no sistema atual, com todas as suas regras, exceções, detalhes, um verdadeiro labirinto. E, ao mesmo tempo, já tem que se tornar um especialista num sistema que ainda nem existe por completo. É uma pressão enorme que exige um domínio total do presente e uma visão muito clara do que vem pela frente. Bom, com uma complexidade dessas, lidar com um volume gigantesco de dados se torna humanamente impossível ser uma boa estratégia. E é aí que entra em cena uma das ferramentas mais clássicas e, sem dúvida, mais eficazes da auditoria, a amostragem inteligente. A ideia por trás disso é simples, mas muito poderosa. Em vez de verificar cada nota fiscal, cada lançamento contábil, o que, convenhamos, já é impraticável hoje e vai ser ainda mais na transição, o profissional seleciona uma parte que representa o todo. A análise dessa pequena amostra permite tirar conclusões sobre a saúde fiscal da empresa inteira. E essa seleção da amostra não é feita de qualquer jeito, não. Existem basicamente duas grandes abordagens. De um lado, a amostragem estatística, que usa pura matemática, probabilidade, para uma escolha aleatória e bem objetiva. Do outro, a não estatística, que aí depende do julgamento e da experiência do profissional para focar em áreas que parecem ter mais risco. É um equilíbrio constante entre ciência e arte, digamos assim. Tá, mas como se define o tamanho ideal dessa amostra? É um balanço cuidadoso de 3 fatores-chave. Primeiro, o nível de confiança que se quer ter no resultado, tipo 95% de certeza. Segundo, o erro tolerável, ou seja, qual margem de erro que a empresa aceita. E, por fim, o erro esperado, que é uma estimativa baseada no histórico. Juntos, esses 3 pontos transformam a amostragem em uma ciência bem precisa. Beleza. Uma vez que a amostra inteligente foi selecionada, o trabalho entra numa nova fase, a hora da verdade. Chegou o momento dos testes, que é quando a teoria encontra a prática e as evidências são de fato coletadas e analisadas. E aqui a gente fala especificamente dos testes substantivos, que vão direto ao ponto. Não se trata só de checar se um processo foi seguido. O foco aqui é validar os números, os valores em si. O objetivo é achar distorções que realmente impactam o balanço da empresa. É a prova de fogo da veracidade dos dados. Agora que a gente já tem as ferramentas na mão, a amostragem e os testes, vamos aplicar isso ao cenário real. E que cenário! O sistema tributário brasileiro, como a gente conhece hoje, é um verdadeiro labirinto, onde se perder é muito, muito fácil. Olha, é só bater o olho na matriz atual para entender a complexidade. Temos tributos federais como IRPJ, PIS, COFINS, aí vem o estadual, o ICMS, e o municipal, o ISS. Cada um numa esfera diferente, com suas próprias regras e seus próprios riscos. Gerenciar essa teia toda sem cometer erros é uma tarefa hercúlea. E não dá para ter ilusão, viu? O fisco hoje é digital, é integrado. Sistemas como o SPED e a nota fiscal eletrônica permitem que as autoridades cruzem informações em tempo real. Qualquer coisinha inconsistente entre o que uma empresa declara e o que seus fornecedores ou clientes declaram, pronto, acende um alerta na hora. A margem para erro hoje é mínima. E qual é o custo de um erro nesse sistema supervigiado? É aqui que o risco fica bem concreto. As multas de ofício, aquelas aplicadas pela fiscalização, podem ir de 75% a impressionantes 225% do valor do imposto que não foi pago. O prejuízo de um erro pode ser devastador. E é justamente para tentar resolver esse cenário de altíssima complexidade e de risco gigante que a reforma tributária surge. A promessa é redesenhar por completo o mapa fiscal do país. Vamos entender como isso vai funcionar na prática. A grande promessa da reforma, o que todo mundo fala, é a simplificação. A ideia é substituir 5 grandes tributos sobre o consumo por um modelo de IVA dual. A gente vai ter a CBS, que é federal, e o IBS, que vai ser dividido entre estados e municípios, e além deles, um imposto seletivo só para alguns produtos específicos. Só que atenção,
Essa simplificação não é um passe de mágica, não acontece da noite para o dia. O cronograma mostra uma transição longa, gradual, que vai de 2026 até 2033. E para os auditores, isso significa o maior de todos os desafios. Por vários anos, os dois sistemas, o velho e o novo, vão ter que conviver. Vai ser um período de complexidade operacional sem precedentes. Então, para a gente resumir a história, são estes os 5 grandes tributos sobre consumo que estão com os dias contados: PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Todos eles vão sair de cena para dar lugar à nova estrutura. Agora, uma das viradas de chave mais importantes da reforma é essa aqui. Hoje a gente tem a tributação na origem, o que causa a famosa guerra fiscal entre os estados. Com o novo IBS, o imposto vai ser pago lá no destino, ou seja, no estado ou na cidade onde o consumidor final está. Isso, na teoria, simplifica e muitas operações entre os estados. E a reforma não é só sobre simplificar a vida das empresas. Ela também tem um braço social, uma busca por um impacto positivo. Por isso estão sendo criadas alíquotas reduzidas para setores que são considerados essenciais. Serviços de saúde e educação, por exemplo, devem ter uma redução de 60% na alíquota padrão, o que alivia bastante o peso dos impostos nessas áreas tão críticas. Bom, com uma transformação tão profunda vindo por aí e um período de transição tão longo, a pergunta para todo mundo muda de o que vai acontecer para o que a gente precisa fazer. E a única resposta possível é uma: preparação estratégica. Vamos ver quais são as ações que não podem esperar. Olha, sem dúvida nenhuma, o período da transição vai ser o mais crítico. Haverá o desafio de operar com 2 sistemas fiscais ao mesmo tempo, a incerteza jurídica com as regras novas e o risco, muito real, de erros que podem levar a uma dupla tributação. É uma fase de risco altíssimo. Portanto, o recado é claro: a ação precisa começar agora. Isso quer dizer fazer um diagnóstico completo dos impactos, adaptar os sistemas de tecnologia, treinar as equipes até não poder mais e, o que é fundamental, rodar simulações para não ser pego de surpresa. Nesse jogo, ser proativo é a chave para a sobrevivência. E para a gente fechar, acho que essa frase resume tudo perfeitamente. A reforma tributária não é mais um evento lá do futuro, algo que um dia vai acontecer. É um processo já em andamento. Ignorar a adaptação agora é garantir problemas enormes depois. A preparação, na verdade, deveria ter começado ontem, mas a ação decisiva precisa acontecer hoje. Obrigado por acompanhar esta análise.